O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Então, todos erramos. Vem comigo aprender com os erros e acertos. Em primeiro lugar, vamos tratar sobre os prefixos mili, micro, quilo e mega, por exemplo. Então, imagine uma questão que pede para calcular a corrente elétrica num resistor de 2 megaohms submetido a uma tensão contínua de 6 kV. E aí o aluno vai aplicar a lei de Ohm, corrente elétrica, tensão dividida pela resistência. E esquece dos prefixos, 6 dividindo então por 2. Resultado, 3 amperes. E aí ele erra totalmente a questão. Os prefixos são números, são relevantes para a questão. Então, como seria o resultado correto? Considerando agora os prefixos, tensão 6 kV, 6.000 volts, e resistência 2 megaohms, ou seja, 2 milhões de ohms. Colocando então aqui em notação científica, 6 dividido por 2, temos 3. 10 ao cubo dividido por 10 à sexta, repetimos a base e subtraímos os expoentes. 3 menos 6, temos como resultado menos 3. Mas quem é 10 exponencial menos 3? É o prefixo mili, então essa corrente vale 3 miliamperes. Agora sim, temos o resultado correto. Então, sempre considere esses prefixos, nada de desaparecer com eles, ok? Outra dificuldade bastante comum é o aluno distinguir o que é uma associação série de uma associação em paralelo. Por exemplo, nesse caso, alguns dirão que é uma associação em paralelo, porque geometricamente os resistores estão em paralelo, mas não tem nada a ver com geometria. Perceba que a corrente elétrica passa igualmente por todos os resistores. Isso caracteriza uma associação série. Não há uma divisão de corrente elétrica. Temos sempre o mesmo caminho. Mas o que vem a ser uma associação em paralelo? Temos aqui um exemplo e, novamente, não tem nada a ver com o paralelismo geométrico dos resistores. Tem a ver com o seguinte fato: a corrente elétrica da fonte ela se divide em 3 caminhos. Então, esses resistores estão em paralelo. Posso escrever de outra forma e ainda a corrente elétrica da fonte se divide em 3. 3 resistores, então, em paralelo. E também temos aqui outra configuração com 3 resistores em paralelo. Essa dificulta um pouco. Podemos utilizar, então, aquela metodologia das letrinhas. Chegamos no primeiro nó, atribuímos um potencial A. Temos aqui um curto-circuito. Então, o potencial A ele vai para o outro nó. Saltando um resistor, muda a letra, porque muda o potencial. Vamos chamar de B. Mas temos agora um curto-circuito, então a letra B se repete. Observe que nesse caso temos 3 resistores submetidos à mesma diferença de potencial, AB. Então, os 3 resistores estão em paralelo. Nunca esqueça disso. E agora vamos misturar os elementos passivos. Temos aqui um circuito simples, em série, um resistor de 3 ohms e uma reatância indutiva de 4 ohms. Qual será então a impedância equivalente? O aluno desavisado, ele vai logo dizer que é a soma das impedâncias, 3 mais 4, então 7 ohms. E aí errará feio, porque essa soma não é algébrica, é uma soma fasorial, 3 ohms mais J4. J quer dizer que a reatância indutiva ela é deslocada de 90 graus. Você tem que lembrar da soma fasorial, do triângulo das impedâncias, resistor, reatância, e temos a hipotenusa do triângulo, a impedância equivalente. Qual seria então o cálculo correto? Aplicando teorema de Pitágoras, a impedância equivalente vale então 5 ohms. Agora sim, temos a alternativa correta. E no caso, se houver também um capacitor em série, temos aqui um circuito RLC, um resistor de 3 ohms, um indutor de 6 ohms e um capacitor de 2 ohms. Qual será a impedância equivalente? Utilizando a notação complexa, 3 ohms, parte real, reatância indutiva J6, positivo, e a reatância capacitiva menos J2. Sempre que houver o capacitor, a impedância, a reatância capacitiva, ela é negativa.
Fazendo a soma algébrica, chegamos então à impedância equivalente 3 mais J4 igual a do exercício anterior. Aplicando Pitágoras, chegamos novamente ao resultado 5 ohms como impedância equivalente, e essa é a resposta correta. Nunca esqueça, envolveu indutor e capacitor, temos que considerar na impedância equivalente a soma fasorial. Não esquece. Considere em tela agora 3 elementos passivos em série. Temos um resistor com queda de tensão de 5 volts, um indutor com queda de tensão 20 volts e uma reatância capacitiva queda de tensão 8 volts. E aí se pede na questão para calcular a tensão da fonte, uma tensão alternada senoidal. Ora, o estudante desavisado e na rapidez, ele vai dizer logo, basta somar porque os elementos estão em série. E ele diz logo que o resultado vale 33 volts. E aí ele erra a questão, porque ele desconsiderou que essa soma é fasorial. Perceba então que os valores de queda de tensão e a tensão na fonte, elas formam um triângulo retângulo. Aí sim, podemos fazer a soma fasorial. A tensão da fonte ao quadrado, teorema de Pitágoras, vai ser igual a tensão no resistor ao quadrado, mais a diferença, tensão no indutor menos a tensão no capacitor ao quadrado. Agora sim, substituindo os valores, chegaremos ao resultado correto. Tensão da fonte, 13 volts. Alternativa correta. Nunca esqueça, no caso a soma também é fasorial. Não podemos esquecer dos 3 triângulos. O triângulo das impedâncias, resistência, reatância e impedância. Se eu multiplicar pela corrente elétrica, teremos o triângulo das tensões. Tensão no resistor, tensão na reatância e a tensão na fonte. E se multiplicarmos novamente pela corrente elétrica, teremos o triângulo das potências. Potência ativa, reativa e aparente. Ora, observe o seguinte, a resistência elétrica, ela produz potência ativa e a reatância, potência reativa. Nunca esqueça disso. Fez pergunta sobre potência ativa, tem a ver apenas com resistência elétrica. Fez pergunta sobre potência reativa, tem a ver apenas com reatância indutiva e capacitiva do circuito. E esse ângulo alfa, nos 3 triângulos, ele é o ângulo do fator de potência. Como o fator de potência é o cosseno do ângulo, ele pode ser a razão da resistência pela impedância equivalente do circuito, também a potência ativa pela potência aparente do circuito, ou ainda a queda de tensão no resistor pela tensão total do circuito. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado das dicas. Muitas vezes nós escorregamos nisso. Preste atenção. Bons estudos e forte abraço!